Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 20 de abril de 2023. Sejam todos bem-vindos. Tenho duas notícias interessantes hoje. Uma é a possível invasão de chineses em idade militar, de serviço militar, na fronteira sul dos Estados Unidos. Possível invasão chinesa aos Estados Unidos. E a outra... a outra parecerá um tanto quanto estranha. OVNIs. O site Helena's Tales publicou ontem uma estranha descoberta no Egito de uma múmia alienígena. A imagem é impressionante. Eu já falo sobre isso, já mostro a imagem da múmia alienígena encontrada esta semana no Egito. Mas, por falar em OVNI, a questão de 6 dias eu passei por uma matéria no prestigiado O Político, jornal sério, site sério de notícias norte-americano, que falava sobre o envolvimento do Pentágono, mais um famoso professor de Harvard, na questão dos OVNIs. Eu julguei que não era muito importante e deixei a notícia para lá. Mas hoje, depois da descoberta da tal múmia alienígena, revisitei a notícia e parece que agora ela faz muito mais sentido. A notícia dizia o seguinte, prestem atenção. Um oficial encarregado do esforço secreto do Pentágono, chamado Sean Kirkpatrick, para investigar incursões aéreas inexplicáveis, é coautor de um artigo acadêmico que apresenta uma teoria de outro mundo ou do outro mundo. Objetos voadores não identificados observados recentemente em vários lugares dos Estados Unidos podem, na verdade, ser sondas alienígenas de uma nave-mãe enviada para estudar a Terra. Sim, vejam, isto é um estudo acadêmico feito a 4 mãos, sendo que 2 é de um oficial do Pentágono, que faz parte do escritório de resoluções anômalas de todos os domínios do Pentágono, cuja sigla é AARO, A-A-R-O. Esta sigla, ou melhor, esse escritório foi criado no ano passado para substituir uma força-tarefa dentro do escritório de inteligência naval que anteriormente investigava a questão dos OVNIs, dizia o político. A AARO foi criada pelo Congresso para servir como ponto focal à investigação governamental de centenas de relatórios de fenômenos aéreos não identificados, incluindo muitos que parecem realizar manobras altamente avançadas. Kirkpatrick, o oficial do Pentágono, é um respeitado profissional de ciência e inteligência com mais de 2 décadas de experiência militar, estudando física e trabalhando no espaço de inteligência de defesa. Ele ocupou altos cargos no Departamento de Defesa, no Comando Espacial dos Estados Unidos, no Conselho de Segurança Nacional e nas agências de inteligência, ganhando vários prêmios por seu trabalho. Antes de sua posição atual, sua missão mais recente foi como cientista-chefe do Centro de Inteligência Espacial de Mísseis do Departamento de Defesa. Ou seja, não é, evidentemente, nenhum Zé Mané, o senhor Sean Kirkpatrick. Bem, mas o político fala também a respeito deste documento acadêmico. Em um rascunho desse documento, o rascunho publicado em 7 de março, Sean Kirkpatrick, chefe do escritório da resolução de anomalias de todos os domínios do Pentágono, e o professor de Harvard, o senhor doutor Avi Loeb, se uniram para produzir um documento acadêmico no qual os objetos que parecem desafiar toda a física podem ser sondas de uma nave-mãe extraterrestre. É incomum, diz o político, que funcionários do governo, especialmente aqueles envolvidos no esforço nascente de coletar informações sobre
avistamentos recentes discutam a possibilidade de vida extraterrestre, embora altos funcionários da agência não descartem isso quando questionados. Depois que o professor Avi Loeb postou a última versão do documento no jornal Military Times, o assunto ganhou destaque e acabou circulando entre veículos de notícias com foco na ciência. Já o envolvimento do militar Kirkpatrick no trabalho acadêmico demonstra que o Pentágono está aberto ao debate científico sobre as origens dos OVNIs, um importante sinal a ser enviado ao mundo acadêmico, disseram especialistas. Porém, contudo, entretanto, os especialistas acrescentam que a decisão dos dois autores do documento de vincular seus nomes a uma teoria considerada na maioria dos círculos acadêmicos altamente infundada, levanta também questões sobre a credibilidade do Escritório de Resolução de Anomalias de todos os domínios do Pentágono, AARO. O documento acadêmico explica que objetos interestelares como o Oumuamua, em forma de charuto, que os cientistas observaram voando pela galáxia em 2017, poderia ser potencialmente uma nave-mãe que libera muitas pequenas sondas durante sua passagem próxima à Terra. O artigo compara as sondas com sementes de dente de leão, que poderiam ser separadas da nave-mãe pela força gravitacional do Sol. O artigo examina a física de como as naves menores poderiam se mover pela atmosfera da Terra para alcançar a superfície, onde poderiam ser vistas por humanos. O documento observa que as sondas poderiam usar a luz das estrelas para carregar suas baterias e a água da Terra como combustível. Ele também especula sobre o motivo de os alienígenas enviarem sondas exploratórias para a Terra. Qual seria o objetivo geral da jornada? Pergunta o documento. Em analogia com as sementes reais de dentes de leão, as sondas, diz o documento, podem propagar o projeto de seus remetentes. Assim como acontece com as sementes biológicas, as matérias-primas na superfície do planeta também podem ser usadas por eles como nutrientes para autorreplicação ou simplesmente exploração científica. Os autores reconhecem que não sabem ao certo se existem naves extraterrestres funcionando perto da Terra, mas o projeto, mais o esforço acadêmico privado de Loeb para procurar OVNIs, pretende investigar essa possibilidade, escreveram os autores. Ou seja, o governo norte-americano está gastando provavelmente uma fortuna de dinheiro para investigar possibilidade de vida extraterrestre e como esta vida extraterrestre extrairia recursos aqui do nosso planetinha, como água, alimentos e tudo mais, sem falar provavelmente em como os alienígenas enxergariam os seres humanos, não é mesmo? Bem, tudo isso, claro, como disse, não sairá barato. Bem, esta é a matéria publicada no Político no dia 14 e termina desta forma, de forma até um tanto quanto constrangedora para o Departamento de Defesa e o Pentágono, dizendo que são ideias realmente malucas que até agora são consideradas infundadas. Porém, a pergunta que fica agora, hoje, é a seguinte: e se de repente extraterrestres são encontrados fisicamente como uma prova cabal de que realmente existem? Bem, é claro que isso mudaria, constrangeria os críticos de tais pesquisas, não é mesmo? E o Departamento de Defesa ficaria mais à vontade, provavelmente, para pedir mais dinheiro e também outros departamentos de inteligência mais encorajados para aumentar o volume das cortinas de fumaça neste momento em que a América está muito próxima de entrar numa guerra com a China, não é não?
Daí porque entra esta matéria aqui para discussão do canal, matéria publicada pelo helenastale.weebly.com. A matéria é curta, mas as imagens são realmente impactantes. A matéria diz que o corpo de um alienígena perfeitamente preservado e cuidadosamente mumificado foi encontrado em uma pirâmide antiga. Uma criatura misteriosa, medindo entre 150 e 160 centímetros de altura, foi encontrada por um arqueólogo perto de Lahum, ao explorar uma pequena pirâmide da dinastia Senusret II. E aí, então, vocês podem ver a imagem da múmia altamente preservada, da múmia alienígena altamente preservada. Bizarro, estranho, real. Bem, eu não poderia não dar esta notícia, tendo em vista o alto teor de coincidência. De repente, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e o Pentágono começam a receber muitas críticas por parte do mundo acadêmico por gastar o dinheiro do contribuinte em pesquisas aleatórias de como poderia eventualmente ser a vida dos OVNIs e tal. Aí surge esta imagem impactante. Deixe aqui nos comentários qual a sua impressão deste assunto. Parece que os Estados Unidos estão empenhadíssimos, sim, em provar que há vida inteligente fora desse planeta. Só que num momento muito estranho, num momento em que a grande mídia, por exemplo, que é toda a favor do governo americano, precisa de sinais de fumaça ou cortinas de fumaça a todo momento, para não precisar explicar, por exemplo, as acusações que pesam contra a família Biden, entre outras coisas. Para não ter que explicar, por exemplo, por que os Estados Unidos gastaram toneladas e mais toneladas de dinheiro numa guerra estranhíssima lá na Ucrânia. E para não explicar por que os bancos americanos estão em via de derrocada, entre outras cocitas. Pois é, cortina de fumaça? Deixa aqui o seu comentário. O fato é que parece aí uma tentativa, assim, de colocar este assunto OVNI em pauta. Bem, vamos então agora para algo bem mais terreno. Hal Turner publicou no seu blog ontem alguns vídeos mostrando um número grande de chineses em idade de serviço militar tentando entrar nos Estados Unidos. O primeiro passo para a entrada, segundo Hal Turner, é pelo Panamá, depois, posteriormente, através do México, entrando no Texas. No seu blog, ele disse: milhares de homens chineses na idade militar estão se movendo para entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Mike Snyder comentou este assunto no Economic Collapse blog ontem. Ele disse que um grande número de cidadãos chineses está sim atravessando ilegalmente nossa fronteira com o México. A patrulha de fronteira dos Estados Unidos é capaz de prendê-los. Porém, graças ao governo Biden, uma vez processados, a maioria deles recebe notificação para comparecer e são liberados em nossas comunidades. Isso significa que eles estão andando por aí sem qualquer supervisão. Os homens constituem a esmagadora maioria dos cidadãos chineses que estão migrando através de nossa fronteira sul e quase todos esses homens estão em idade militar. Em alguns casos, esses homens estão pagando contrabandistas humanos, os conhecidos coiotes, até $35 mil para levá-los ao Texas. Daí ele conclui que ou esses homens são ricos de forma independente ou outra pessoa está fornecendo esse dinheiro. O que não é pouca coisa, não é? $35 mil por cabeça. Bem, são milhares, não? Infelizmente, diz Mike Snyder, a maioria dos americanos nem percebe que isso está acontecendo, porque a Fox News é a única grande rede de notícias que está dando muita atenção a esta crise, ou pelo menos alguma atenção.
Durante anos, muitos de nós alertamos que a falta de segurança em nossa fronteira sul é uma grande ameaça à segurança nacional. Infelizmente, pode se tornar uma ameaça muito maior do que qualquer um de nós jamais imaginou. De acordo com a Fox News, as autoridades americanas estão vendo um aumento de 900% nos encontros com cidadãos chineses em nossa fronteira sul. Bem, aqui eu confesso, eu não sei como que esse número, essa pesquisa pode ser feita, mas a todo momento, ao que tudo indica, os americanos estão encontrando com chineses em idade militar. Estamos sendo informados de que eles estão vindo para cá porque querem a liberdade americana. Ok, se isso for verdade, por que não vimos esse número ou números semelhantes nos anos anteriores? Ele pergunta. Assim como os Estados Unidos e a China estão se preparando para uma guerra, de repente estamos testemunhando um aumento exponencial de cidadãos chineses atravessando nossa fronteira sul. Isso não parece suspeito? Quase todos os cidadãos chineses que estão entrando ilegalmente nesse país são homens. Não vi uma única mulher. E eu não vi também nenhuma criança. Mulheres e crianças também querem liberdade americana, não é mesmo? Só que não é o caso. Então ele conclui dizendo: algo nessa história não está encaixando. Muito bem. Deixe também sobre isso o seu comentário aqui no canal. O que você acha? Os chineses estão invadindo os Estados Unidos? Pode ser até que sejam taiwaneses, não é mesmo? Que também são chineses. Bem, seja como for, existe uma certa anomalia mesmo nessa história. Deixe o seu comentário e deixe também o seu like se gostou desse vídeo. Se não gostou, deixe o seu dislike, não tem problema nenhum. E se você não é inscrito ainda no canal, considere se inscrever, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Eu publico aqui todos os dias um vídeo novo. Até amanhã, se Deus quiser.